Olá, tudo bem com você? Já disse aqui em outros vídeos e repito, eu tenho acompanhado esse assunto das mudanças climáticas, antes chamadas de aquecimento global, já faz uma década pelo menos. Desde quando meu amigo, pastor Sérgio Santelli e eu trocávamos ideias lá no mestrado em teologia, no NASP, acompanhávamos então ali o fortalecimento aos poucos dessa questão climática. E já expliquei aqui em um vídeo, vou deixar aqui na descrição também o link dele, que nós, como adventistas do sétimo dia, somos sim a favor da preservação do meio ambiente. Claro que não temos aquelas utopias de pensar que nós vamos salvar a Terra, porque isso não vai acontecer. Na verdade, é a intervenção divina que vai resolver isso, a volta de Jesus. Sabemos então pela Bíblia que este mundo vai ser destruído, vai ser reconstruído depois por Deus, recriado após 1000 anos depois da volta de Jesus. Portanto, nossa motivação para preservar o meio ambiente é a mordomia cristã que está na Bíblia. Assim como cuidamos do nosso corpo, que um dia vai envelhecer e eventualmente até morrer, nós também cuidamos da terra das melhores formas possíveis para que ela possa ser preservada na melhor maneira possível, nas melhores condições possíveis, para continuar sendo aqui a nossa casa, o nosso lar, por enquanto. Até que ele seja recriado pelo nosso Deus, aquele mesmo Deus que criou o universo vai um dia recriar este planeta que foi destruído pelo pecado. E como diz Paulo, que geme com dores de parto, né? Toda a criação geme, e de fato isso é um fato em nosso planeta. Mas bem, o que acontece é que também não deixamos de perceber que há pessoas se valendo dessa bandeira climática que o pastor Santelli e eu viemos chamando aí de ecumenismo, que é um ecumenismo ecológico, estão usando essa bandeira para levar avante algumas pautas, algumas agendas meio complicadas, especialmente para aqueles que quiserem, desejarem, decidirem se manter fiéis à Bíblia e ao Criador. E aqui eu me refiro às 3 mensagens angélicas que trazem ali no seu núcleo a mensagem do sábado, porque ali diz que nós temos que adorar a Deus, Apocalipse 14, 6 e 7. Adorar a Deus porque Ele fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso é uma linguagem extraída lá, essa fraseologia extraída de Êxodo capítulo 20, 8 a 11 especificamente, traz ali o mandamento do sábado. Então nós veremos no futuro próximo, eu creio assim, uma polarização bem mais intensa em relação aí com a obediência a Deus, a santificação do sábado, ou então a santificação do domingo, que é um sinal de autoridade humana. O domingo não traz a credencial divina, não há texto bíblico algum que apresente ali o dia do Senhor como sendo o domingo, o primeiro dia da semana. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, como eu já fiz várias vezes, e você não vai identificar um verso sequer que apresente a mudança do dia de guarda. Na verdade é o contrário, nós vemos de capa a capa o sábado, que é o memorial da criação, porque foi no 7º dia que Deus descansou, Ele reservou esse dia, o Shabat, como uma lembrança, um memorial da criação feita em 6 dias literais de 24 horas. Criacionistas bíblicos creem nisso. Jesus, Ele não só cria nisso, como Ele era o próprio criador disso, então Ele reafirma essas verdades ali no Novo Testamento, tanto a do sábado, quanto a do casamento heteromonogâmico, aquelas verdades basilares que estão lá nos primeiros capítulos da Bíblia. Muito bem, no fim do tempo nós veremos aí essa luta mais intensa para determinar a adoração verdadeira e, claro, deixarmos para lá a falsa adoração. Apocalipse 13 menciona ali uma imagem da besta sendo refeita, né, sendo construída, digamos assim, não é uma imagem literal, naturalmente, mas é um sistema religioso opressor, como foi nos 1260 anos de supremacia papal. Isso, quando estudamos Daniel e Apocalipse, entendemos muito bem. Aliás, eu quero também te recomendar uma série que eu fiz em 8 partes sobre o Apocalipse. Vou deixar aqui na descrição também o link para você. As profecias do Apocalipse, que eu apresentei lá no NASP Campus São Paulo, para você entender mais amplamente esse cenário em que estamos vivendo. Há muita desinformação, muitas fake news por aí, tentando fazer parecer que a marca da besta seria um chip, um QR Code. Agora já vem novas tecnologias e eles vão mudando cada dia. Cada vez que surge uma nova tecnologia de rastreio ou de controle, isso vira a marca da besta, para você ver como essa ideia é frágil, porque na verdade a marca da besta só pode ser uma oposição à marca de Deus. E se a marca de Deus na Bíblia é de fato um dia que aponta para o Criador Todo-Poderoso, um dia que nos faz
adorá-lo de modo especial como nosso Criador, a marca da besta, ela deve ser uma oposição a essa marca e levar as pessoas a uma falsa adoração, a adoração de um poder humano, espúrio, que tem por trás de si o dragão ou Satanás. E as táticas para envolver as pessoas nesse tipo de pensamento têm sido assim bastante sutis, né, embora intensas, à medida que o tempo avança. Ellen White escreveu o livro Grande Conflito, entre outros muitos livros. Ela afirma que haverá um clamor popular, haverá um apoio popular para esse decreto, finalmente, esse decreto dominical. Sim, porque essa é a marca que se opõe à marca de Deus, que é o sábado. Estude mais esse assunto, estude com mais profundidade esse assunto. Pode ser para algumas pessoas um pouco surpreendente isso aqui, mas anote aí na sua memória que esse assunto vai se intensificar. Isso vai se tornar realmente pauta aí na mídia, à medida que o domingo, como o Papa Francisco tem apresentado isso na sua carta apostólica Laudato Si, e antes dele já, o Papa anterior já falava, o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, tem aquela carta apostólica Dies Domini, né, que apresenta também o domingo como o dia do Senhor em oposição ao sábado bíblico. Esse assunto vai crescer, porque uma das propostas para minorar, amenizar os efeitos das mudanças climáticas é justamente, como está na Laudato Si, nessa encíclica, a primeira da história, que traz o assunto do meio ambiente como foco. Ele traz ali o domingo como uma das propostas para amenizar os efeitos das mudanças climáticas. Então seria uma espécie de quarentena semanal. Não é possível mais mantermos o mundo em quarentena por causa da pandemia, mas já foi possível perceber que com os seres humanos mais ou menos confinados e com menos consumo e com menos combustíveis fósseis sendo emitidos, a Terra sofreu um efeito positivo. Então esse argumento vai ser forte para defender realmente as propostas que estão apresentadas aí pelo Papa, pela ONU e outros órgãos que estão se unindo para promover essa causa. E não nos esqueçamos, a Laudato Si é uma encíclica dominguista. Ela traz ali com destaque numa das suas sessões, não sei se você já leu essa encíclica, está na internet, qualquer um pode ver, o domingo como proposta. Claro que tem boas propostas aí também, com as quais nós concordamos, e é por isso que a ideia ela vai ser bem aceita, porque tudo é para o bem, tudo é para salvar a humanidade, salvar as famílias, promover um ecossocialismo, como o Papa já deixou claro também, quando reuniu lá os bispos no concílio, no Sínodo da Amazônia. Também tem no meu canal um vídeo sobre isso, o Sínodo da Amazônia. Eu li lá o Instrumento Laboris, o documento que apresenta as propostas ali que os bispos estudaram naqueles dias do Sínodo, e realmente você percebe que é um documento longe de ser cristão, é um documento humanista, um documento socialista e fortemente ligado às ideias da teologia da libertação, com as quais eu já estive bastante envolvido no meu tempo de católico. É curioso perceber que todas essas propostas, como Great Reset, também tem aqui no meu canal um vídeo sobre isso, que é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial, Great Reset, Sínodo da Amazônia, Laudato Si, as propostas da ONU, enfim, todas essas iniciativas que estão convergindo, elas têm um caráter humanista, porque não falam de volta de Jesus, não falam de mordomia cristã. O motivo sempre é salvar o planeta para as próximas gerações. O motivo sempre, e pior, é quando você vê aí um sabor até um tanto pagão, panteísta ou algo assim, quando apresentam a Terra como a mãe Gaia, né, uma espécie de deusa, um organismo vivo, enfim, todas essas ideias já bem conhecidas. Então, são documentos, são iniciativas, são propostas que não têm nada a ver com a Bíblia e com a escatologia bíblica, muito menos. Repito, nunca falam em volta de Jesus, em intervenção divina. Tudo deverá ser feito pelo ser humano, com a volta da velha utopia de que o ser humano pode resolver seus dilemas, seus grandes problemas, né? Então, eu vejo nisso aí um grande problema, sem dúvida nenhuma, porque mesmo quando há religiosos envolvidos, eles dispensam totalmente a presença divina e a atuação de Deus na história. Eu quero destacar para você aqui agora 2 textos que eu postei em meu blog outraleitura.com.br, até convido você a acompanhar esse blog. Ali eu tenho postado assuntos variados, entre os quais escatologia, profecias. Inscreva-se também aqui no canal para acompanhar aqui os vídeos que eu posto todas as semanas, comentários da lição da Escola Sabatina, entrevistas, enfim. Esse é um trabalho voluntário que eu faço com o maior prazer
E o intuito maior, sem dúvida nenhuma, é pregar o Evangelho. Fico feliz de ver pessoas que têm me procurado, agradecido e até se convertido por causa dos estudos que a gente tem feito aqui no canal. Acione o sininho para receber as notificações de novas postagens. E se você gostar dos conteúdos, também compartilhe com seus amigos, com seus familiares, enfim, para fazer a palavra de Deus chegar mais longe. Então, os dois textos a que me refiro, e que estão aqui em meu blog, são Kerry, na crise climática, a voz do Papa é mais importante do que nunca. Só para lembrar que John Kerry foi colocado ali por Joe Biden, o presidente norte-americano, como um responsável pela área do clima. E ele esteve no Vaticano recentemente, ali conversou com as autoridades, com o Papa, e ele foi entrevistado aqui pelo Vatican News, que é um órgão oficial do Vaticano. E eu quero destacar aqui, depois eu quero que você leia esse artigo, vou deixar aqui na descrição também o link direto, mas eu vou só destacar aqui algumas frases que eu mesmo grifei. Por exemplo, Kerry, ele diz o seguinte: precisamos de todos nessa batalha. O assunto aqui é mudanças climáticas, ok? E acho que o Santo Padre, o Papa, fala com uma autoridade moral e única. Autoridade moral e única, assim considera o enviado lá do presidente Joe Biden dos Estados Unidos. Só para recordar também que pela segunda vez na história, um presidente norte-americano é católico. Joe Biden é católico assumido e assim que foi eleito ele já ligou para o Papa Francisco dizendo que eles iriam trabalhar juntos nessa questão das mudanças climáticas. Kerry diz mais: eu acho que a sua santidade, o Papa Francisco, fala com uma autoridade única, uma autoridade moral irresistível. Esperamos que isso ajude as pessoas a chegar ao objetivo. Que objetivo? Bem, o objetivo é salvar o planeta, e custe o que custar, né? Diz mais aqui, na última pergunta, o Santo Padre é uma das vozes mais poderosas do planeta, se não a mais poderosa. O Papa Francisco tem a capacidade de galvanizar a ação dos países. Penso que o mundo tem um respeito especial pelo Papa Francisco, e não há dúvida de que ele é um líder significativo. Esperamos que continue a nos guiar ainda mais em direção ao alcance da meta. Sua voz é mais importante do que nunca. John Kerry, em entrevista aqui ao site Vatican News. E embaixo aqui dessa postagem eu coloquei vídeos que eu quero recomendar para você. Este aqui, estão todos no meu canal. Biden e Papa, unidos na cúpula do clima. E aqui realmente quando houve lá aquela cúpula, né, convocada pelo Joe Biden, pelo presidente americano, ele expressou ali, né, suas ideias em relação ao meio ambiente, e aqui nesse vídeo eu deixo bem claras as minhas posições também com respeito ao meio ambiente, ao ecumenismo, como que nós, como adventistas, temos que nos posicionar em relação a esse tema, a esse assunto. Outro aqui é um vídeo sobre o Great Reset, então fica aí o convite também, as profecias e a grande convergência. E, mais recentemente, ontem à noite, para ser exato, eu postei este texto aqui: Vaticano se prepara para lançar um plano de ação espetacular para Laudato Si. Traduzido isso aqui de um site católico americano, o Crux Now. Bem, aqui também tem umas declarações muito interessantes desse site aqui católico. Obviamente que aqui o foco é Laudato Si. A ideia é que todos se comprometam com as 7 resoluções da encíclica do Papa Francisco. Eu vou ler só o que eu destaquei também aqui, vou deixar aqui no link o link aqui na descrição do texto para você ler também isso aqui, mas alguns trechos grifados dizem assim: a ideia é que todos se comprometam com as 7 resoluções da Laudato Si. Lembre-se de que uma delas é o domingo. Remodelarão o mundo, diz aqui esse texto, e implementar as muitas coisas que aprendemos com a pandemia. Quantas coisas aprendemos com a pandemia? Se você se recordar, eu tenho também aqui em meu canal um vídeo em que eu digo que a pandemia foi apenas um exercício, né? É uma amostra do que virá. Decretos sendo assinados, restrição de liberdades, percepção de que o mundo ele ficou melhor, veja, não para as pessoas, mas para a natureza, né? Então eles vão tentar fazer uma equalização dessas duas coisas, ao mesmo tempo que mantenham os empregos e as pessoas possam ter a sua vida digna, mas também precisamos então fazer esforços para salvar o meio ambiente, a terra. Então aqui eles dizem o que eu já tinha falado em vídeos anteriores, há um ano pelo menos, de que a pandemia foi um exercício e que mostrou que é possível fazer coisas que em outros tempos não era possível. Estamos lançando ações ambiciosas que atendem ao pedido do Papa Francisco de sonhar grande, mudar a economia atual
e mudar as estruturas. Já se fala aí da economia de Francisco, né? De um socialismo inclusivo. E aí nós vemos realmente como as coisas começam a convergir, as pautas, né? E vemos também que essa polarização esquerda-direita, isso aí é tudo artificial, porque na verdade, no fim das contas, todos os caminhos levam a Roma, como diz aquela máxima, né? Então, é preciso estudar um pouco mais esse assunto, é preciso ver que, na verdade, enquanto o inimigo tenta nos manter na casca, há muita coisa para baixo, muita coisa acontecendo, e nós temos que estar cientes disso, para não ser enganados. Eu já postei também aqui no meu canal, tempos atrás, uma metáfora que, na verdade, foi criada por um amigo, Eduardo Litz, de que a esquerda seria o arco e a direita a flecha, né? Hoje esses papéis talvez até possam se inverter, mas o fato é que as duas coisas convergem para o mesmo fim. Há uma manipulação aí das marionetes e o poder por trás de tudo isso é Roma e, claro, atrás de tudo isso mesmo, Satanás. É preciso ficar atento a essas coisas para não sermos ludibriados. É preciso conhecer bem a Bíblia Sagrada. Eu recomendo a você, especialmente a leitura do Grande Conflito, também de Ellen White, um livro muito revelador, lá do século XIX, mas que traz revelações assim impressionantes para o nosso tempo. E aqui eu coloquei também abaixo dessa postagem, coloquei aqui um link, né, para textos que eu já publiquei, vários sobre a Laudato Si, análises e tudo mais, e abaixo mais alguns vídeos do meu canal também, Mudanças Climáticas e o Decreto Dominical. Aquele vídeo que eu já recomendei aqui, né, Biden e Papa, Domingo do Clima, tem sido chamado assim já, Domingo Verde, Domingo do Clima, esse é o novo nome da velha ideia, né? Igrejas tomam a dianteira e ecumenismo avança rapidamente. E ambientalismo, a nova religião planetária. E quem diz isso não são apenas religiosos, não sou apenas eu, são autoridades, estudiosos, pensadores que já perceberam que o ambientalismo é a nova religião planetária, uma religião pagã, uma religião dominguista por conta da Laudato Si. Bem, é isso. Há bastante material aí para você se aprofundar, para você conhecer e perceber que como realmente as profecias estão se cumprindo rapidamente. Eu espero que Jesus venha logo para nos tirar dessa situação triste nesse mundo que perece, que se degenera em todos os aspectos, para que então possamos viver uma verdadeira ecologia no mundo recriado pelo nosso Deus, o Criador do Universo. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.